Olá, queridos pastores, queridos gideões, queridos mantenedores de missões 24 horas diante do Senhor. É com muita alegria que trazemos a vocês a nosso Gideões News número 15. Isto mesmo, são tantas notícias, tanta coisa acontecendo no Brasil e nas nações de uma forma muito linda. Vamos começar então pelo Congo. Lá no Congo, a Mama Safi Malembuco, ela tem levado os Gideões Mirins em todo o país. Ela esteve em Kinshasa, a capital do país, em Lubumbashi, também em Bukavu e em Kalemi, e estão gravando mais um CD com os Watoto Gideone, ou seja, com os Gideões Mirins desta nação do Congo. Quem sabe um dia poderemos trazer Mama Safi e os Gideões Mirins ao Brasil para você ouvi-los cantar e ver a bênção do Senhor sobre esta nação. Bem, aqui no Brasil nós tivemos muitas formaturas dos Gideões Mirins. É tão lindo vê-los cantando, vê-los com a sua formação militar, vê-los marchando, mas principalmente vê-los orando. Lágrimas em seus olhos, ver como realmente o Espírito Santo tem usado e abençoado. Nossos Gideões Mirins formaram, por exemplo, em Juí, em Santa Bárbara, em Lajeado, houve acampamento em Governador Valadares, aqui em Minas Gerais. Estamos vendo este exército se multiplicando pelo Brasil afora e nas nações também. Que você possa divulgar isto e na sua igreja ter também os Gideões Mirins. Tivemos eventos do ministério com não somente aniversário de torres, como por exemplo no Uruguai, em Fray Bentos, ali 3 anos de torre. Nós tivemos congressos de mulheres levando a palavra, despertando para a oração igrejas gideãs. Então, nesses eventos, nós vimos Deus também levantando novas torres através do curso Aprendendo a Orar com a Bíblia em diversas igrejas no nosso Brasil. Bem, nós temos também no nosso curso de Missões Transculturais uma notícia muito importante para você. Tivemos o nosso curso teórico e prático no mês de julho. E ali, aqueles 26 alunos receberam instruções sobre o sisteminha de sobrevivência. O que é isto? Levar para as nações pobres, como nações da África, Moçambique, Guiné-Bissau e tantas outras nações, Haiti, levar um modo daquelas pessoas, daqueles irmãos, daquelas nativos poderem viver com dignidade, tendo o que comer. Então, eles vão aprender a fazer um criatório de peixes, vão ter ali aquele tanque para os peixes, criar tilápia. A tilápia, nós teremos galinhas para serem tratadas, para serem criadas ali, tendo ovos. Então, peixes, ovos, galinha, sendo alimentados ambos pelo minhocário. Minhocas, isto mesmo, algo que já está ali nativo, já está ali na terra. Então, este sisteminha é muito importante para trazer a proteína. E vão aprender também a plantar uma horta orgânica e plantar mandioca e banana para que nossos irmãos, nessas nações com tanta dificuldade financeira, não passem fome, tenham que comer e possam também comercializar os seus produtos. Então, nossos alunos estão praticando aqui no Brasil para levar para as nações o sisteminha de sobrevivência. Louvamos a Deus pela vida deles e oramos, pelo pastor Léo, pastor Marcelo Crescêncio, que tem dado grande força aos alunos nesta área para que possamos ir avante, levando a mensagem, levando recursos até os confins da terra. Bem, e nós tivemos a alegria de estar neste mês na Europa, em Berlim, ali na Alemanha, com o nosso congresso, o Congresso dos Gideões. Neste final do mês de setembro, de 20 a 22 de setembro, estivemos ali em Berlim, na nossa igreja
da Lagoinha, em Berlim, pastora Santana, pastor Raul, e foi muito lindo. Tivemos a participação de outras igrejas, de outros pastores, um lindo grupo de louvor, dirigido ali por Elis, por Erickson e por irmãos cantando em português, cantando em alemão. Foi algo lindo demais, mas mais do que isso, as torres ali se consolidando, os gideões se fortalecendo e mais uma igreja em Berlim, a pastora Islândia, também levantando, implantando a torre 24 horas diante do Senhor em oração. Na Alemanha, nós pudemos ir a Wittenberg, onde Lutero afixou as 95 teses na porta daquela igreja e ali louvamos ao Senhor e oramos com atos proféticos. Estivemos em Hermut, quase na fronteira com Polônia e República Tcheca. Hermut, aquela cidade com 1.500 habitantes ali, uma cidade que nasceu debaixo de oração, de proteção, nas terras do conde Zinzendorf. E ali foi levantada uma vigília que durou 100 anos. Seu primeiro pedido era orar para que os judeus pudessem voltar à sua terra, para que se cumprisse a Escritura, toda a promessa de Deus, porque Jesus haverá de voltar em Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, e ali estarão os judeus. Então era preciso que o povo retornasse à sua terra. De Berlim, nós então fomos para a Polônia, fomos para Varsóvia. E em Varsóvia encontramos nossos amados pastores Pavel Pira e o seu pai, pastor Maximilian, sua esposa Silvia. A igreja ali, nós tivemos um tempo muito precioso conversando com a liderança da igreja e foi algo muito maravilhoso estar juntos e ver que os gideões estão buscando e sendo consolidados, orando e fazendo parte deste exército mundial. Tivemos a oportunidade de ministrar na igreja da Assembleia de Deus, pastor Arthur e pastora Ana Paula. Ana Paula é carioca aqui, brasileira, casada com um polonês, pastor Arthur, e a igreja tem crescido e é mais uma torre que se levanta na Polônia. Da Polônia, então, seguimos para Brest, uma cidade da Bielorrússia. Sim, Bielorrússia. Estivemos ali em Brest conhecendo esta igreja batista, uma igreja tão linda, sedenta do Espírito Santo. Conversamos, oramos, a torre está sendo implantada ali com o pastor Yuri, pastor Rosti, pastor Dimitrios, e algo maravilhoso que vimos naquela igreja é que 80% da igreja tem menos de 35 anos de idade. Uma igreja cheia de jovens, o mais velho da igreja é o pastor Yuri, com 56 anos. São jovens que estarão encarregados de levar o avivamento por toda a Europa. Bem, estamos muito felizes em ver tudo isto em Brest, conhecendo a cidade que está completando 1000 anos. Também visitamos uma igreja batista bem grande, com 700 membros. Uma igreja linda, comemorando o Thanksgiving Day, o Dia de Ação de Graças. Isto mesmo, foi maravilhoso estar ali e ver o que Deus está fazendo na Bielorrússia. E nós aqui estamos para servir ao Senhor, buscá-lo. Que você, Gideão, permaneça firme no seu posto. Que você, como mantenedor de missões, possa saber que Deus nos tem usado você para irmos até os confins da terra, preparando a igreja para a volta de Jesus. Deus os abençoe.